Até que ponto a duração da jornada influencia no desprendimento? Com os testemunhos das cartas, mensagens e dos ensinamentos dos amigos espirituais, é possível elucidar muitos desses dados. Deficientes. Maria Célia Marcondes, a senhora Maria José Caetano Marcondes, em depoimento a Rubem Germinhas e para o livro Luz Bendita, escreveu a respeito de sua querida filha, Maria Célia, falecida em 20 de abril de 1975, aos 23 anos, e das preciosas notícias que recebeu dela, através do médium Chico Xavier. Transcrevemos, aqui, parte do seu depoimento. Era a gêmea de Homero Marcondes, hoje médico, residente em Santos. Mas, infelizmente, Maria Célia não acompanha os passos do irmão gêmeo tão querido. Aos poucos fomos percebendo, e também os médicos, com muita hesitação, nos procuravam dizer, que Maria Célia apresentava deficiência física. A causa, segundo eles, era trauma de parto, uma vez que as crianças, além de gêmeas, eram de 7 meses, e a Maria Célia foi a primeira a nascer. Maria Célia nunca falou nada, jamais conseguiu segurar qualquer objeto, firmar o pescoço ou sentar-se a não ser quando, em tratamento médico, usava a coleira e a goteira, aparelhos que, por sinal, tanto a faziam sofrer. A partir de 1976, Maria José Marcondes passou a frequentar as sessões do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Desde então, começou a receber informações sobre os familiares do além, através do Chico, que lhe dizia, inclusive, que a filha estava se preparando para escrever. Perto do aniversário de Maria Célia, em 27 de setembro de 1977, ela faria 26 anos. Fomos mais uma vez até Chico. E maravilha das maravilhas, na noite de 23 de setembro de 1977, Maria Célia nos enviou a mensagem. Desta, destacamos as seguintes informações. Mãe querida, em seu coração, era eu a pérola que enfeitava a nossa casa, quando gradativamente, compreendi que eu estava em prova, atendendo às leis de Deus. Mas você, mãezinha, me falava com tanto amor que me vi na obrigação de serenar-me. Lembro-me dos seus bons dias, das suas flores, das suas bênçãos. Aprendi com você, mamãe, a amar a Jesus, de tal forma, que eu já não queria levantar-me e ser igual às outras pessoas, porque desejava que ele me encontrasse paciente, sem qualquer rebeldia. Agora, eu que aprendi a beijar a efígie de Jesus em casa, estou aprendendo com vocês a enxergar o Senhor em cada rosto de criança ou de pessoa adulta, marcada pelo sofrimento. Mãezinha, agora já posso subir as escadarias da matriz de Santa Isabel, com desenvoltura e posso ir até a Serra Grande, escalando a Pedra Branca e a Pedra Grande, para ver, deslumbrada, a paisagem bonita que Deus nos concedeu para viver. E também atingir o Monte Serra e fazer as orações de agradecimento na igreja de Nossa Senhora. Esses locais referidos por Maria Célia são do sítio denominado Três Matias, na variante de Santa Isabel, São Paulo, de propriedade da família. Como vemos, os deficientes na existência física, após período relativamente curto no mundo espiritual, readquirem a normalidade do corpo sutil. Vejamos outros exemplos. Luiz Ali Fardim desencarnou no Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1977. Desde os 6 meses de idade, teve uma limitação motora que lhe trouxe severos prejuízos à deambulação. Aos 15 anos foi operado, depois passou por mais 2 intervenções, vindo a falecer aos 18 anos por complicações pós-operatórias. Enfrentou tudo com grande estoicismo, revelando ao mesmo tempo uma personalidade firme, espírito alegre e descontraído. Em mensagem transmitida a seus familiares, em 16 de junho de 1979, Luizinho, como era mais conhecido, escreve: Ainda não posso aguentar muitos pensamentos de uma só vez.
preciso disciplinar as minhas próprias ideias e traduzi-las em palavras e frases. Posso, no entanto, participar que meu corpo adquiriu a harmonia que eu sonhava, meus pés estão perfeitos, meus braços bem postos e minha voz está fácil, tão fácil, como não poderia imaginar acontecesse. Tenho a felicidade de contemplar os horizontes novos e viajar sem dificuldade, conquanto acompanhando instrutores que nos transmitem novos ensinamentos. Rafael Miralles Plasencia nasceu na cidade de Luque, na República Argentina, e desencarnou em Ponta Porã, estado do Mato Grosso, no dia 22 de abril de 1952, aos 57 anos de idade, vítima de problemas cardíacos, tendo sido, durante décadas, alcoólatra crônico e tabagista inveterado. Rafael chamava o filho Milton de Nenecho, até o dia em que este completou 15 anos de idade. Depois disso, pelo nome de registro, fato totalmente desconhecido do médium e revelado pela psicografia. O comunicante era um hábil carpinteiro e tinha um braço defeituoso de nascença. O médico Elias Barbosa, autor dos comentários do livro que publicou a mensagem de Rafael, comenta o fato. Chico Xavier nos afirmou que vira o espírito com o braço perfeito, o que, em última análise, vem confirmar, tão logo retorne ao plano espiritual, o espírito que não tenha se comprometido mais, de modo grave, com a lei de causa e efeito e tenha aceito a deformidade física como fármaco eficaz para erradicar complexo de culpa existente de longa data na intimidade de seu perispírito. Consegue ele retomar o corpo na situação anterior, isto é, sem qualquer defeito físico. O próprio Rafael confirma na mensagem que consta do livro Presença de Chico Xavier. Graças a Deus, até mesmo de meu braço já estou restaurado e também que tudo faço hoje para fazer desaparecer as lembranças dos meus tempos menos felizes da canha. Suicidas. Suicidar-se é arrebentar os portões do lado de lá, forçar a passagem, em busca do nada. A maior decepção do espírito suicida, porém, é descobrir que não encontrou a extinção almejada. A intensidade do sofrimento no mundo espiritual, originada com tal gesto de rebeldia, vai depender da motivação que o determinou, das atenuantes. Sobretudo se entre as causas encontra-se a influência de entidades obsessivas. Deus conhece o íntimo de cada ser e pode abrandar a corrigenda, dependendo da causa, da intenção e das circunstâncias que o impulsionaram ao gesto infeliz. Em muitos desses casos, porém, a dor é superlativa. A doutrina espírita ensina que o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. A alma necessita suportar as tribulações da vida porque são provas e expiações necessárias ao seu progresso. Quando o ser se rebela, fugindo às responsabilidades, recebe o choque de retorno em si mesmo. Em consequência do autoaniquilamento, o corpo espiritual sofre lesões mais ou menos profundas que só um novo renascimento conseguirá restaurar. As cartas aos familiares ocorreram nos casos de suicídio que, segundo nossa análise, foram mais brandos, porque, certamente, ocorreram circunstâncias atenuantes, mas as consequências, mesmo assim, são dolorosas e exigem restauração à custa de muito sacrifício. Luiz Fernando Botelho de Moraes Toledo, suicidou-se aos 28 anos, escrevendo aos pais, residentes na cidade de Piracicaba, afirmou: "Estou bem, não obstante compreender que caí na armadilha do mal. Refiro-me ao meu infortúnio, supondo que a vida terminasse com a morte. Estava consciente quando atirei sobre mim mesmo. Perdoem-me o gesto de loucura. Acordei aqui dentro de uma névoa que ainda não se refez. O projétil me desequilibrou a vida, mas não encontrei pessoa alguma, das muitas que me cercam aqui, capaz de condenar-me. Minha grande decepção, ao chegar aqui, foi a verificação de que a morte não existe como pensamos. Isso me doeu profundamente ao orgulho de homem que conhece tão pouco da verdadeira vida.
E o jovem confessou a sua necessidade de compreensão e amparo. Estamos implorando uma oração em nosso favor. Conquanto eu mereça censura, não estou desligado da fé em Deus. João Alves de Souza Reis Filho apresentou a mesma necessidade de João Alves de Souza Reis, também suicida, aos 24 anos, falando, comovido, ao coração materno: penso que o seu carinho me perdoará como sempre. Sofro as consequências de meu gesto infeliz, mas no miolo dessa angústia está o remorso de haver menosprezado a melhor mãezinha que o céu me poderia confiar. Como vemos, as consequências do suicídio costumam ser profundamente dolorosas, causando distúrbios por muito tempo. José Teódulo Caldeira referiu-se, em carta à sua mãe, a esse estado de perturbação que não lhe dava serenidade, e logo que o barulho me deixar a cabeça e acerenar o coração, serei de novo seu filho. Da dolorosa experiência, retirou a advertência que pede seja divulgada. Ensinem que o suicídio é um despenhadeiro nas trevas e digam a quantos saíram no mundo que a dor é bendita e que a vida se aperfeiçoa por ela em nome de Deus. Inimigos invisíveis. Dimas Luiz Orneta, com o falecimento do seu irmão Domingos e o fato de ter perdido o emprego, entrou em depressão e baleou a própria cabeça, desencarnando a 8 de janeiro de 1984. Sua mãe Lourdes demandou Uberaba à procura de Chico Xavier, ansiosa por notícias do filho querido. A 7 de setembro, 8 meses após o suicídio, recebeu as primeiras informações. Dimas confessava, então, ter perdido parcialmente a visão, referindo-se às lesões produzidas em seu corpo perispirítico, no momento em que aniquilou, com o projétil, a mesma região cerebral do cérebro físico. Na segunda mensagem, detalhou mais, afirmando que estivera, por 6 meses, totalmente cego, tendo se submetido a tratamento constante na espiritualidade para conseguir a melhora parcial. Nessas 2 mensagens, destacou a pressão de inimigos invisíveis que influíram muito em sua decisão, forçando-o, praticamente, ao suicídio. Apesar da influência negativa exterior, reconheceu-se na batalha pela recuperação. Graças a Deus e ao seu amor de mãe, todos os meus problemas essenciais encontraram solução, muito embora, em pessoa, ainda sofra as consequências de meu gesto impensado. Cláudia Pinheiro Galassi passou também por essa triste experiência, influenciada por espíritos infelizes, suicidando-se a 9 de setembro de 1982. Me via insuflada pelas inteligências sombrias. Mão pesada que comandava os meus dedos. Sentia-me possuída por uma vontade que não era minha vontade e um constrangimento imbatível para minha fraqueza com que me hipnotizava, mostrando-me o pessimismo de quem fracassara por dentro de si mesmo. Ela percebeu que não conseguiria mais livrar-se daquele ser estranho. Mas apesar da dolorosa experiência, Cláudia progrediu enormemente no além, por seu esforço pessoal, utilizando sua vontade firme e forte. Através de Chico Xavier, escreveu o livro Escola no Além, contando as tarefas às quais está ligada no mundo espiritual. No prefácio deste livro, o benfeitor Emmanuel assim se expressa sobre Cláudia. Entregue ao tratamento de recuperação, só em princípios de 1983 atingiu o próprio restabelecimento, conscientizando-se quanto à dor que deixara entre os familiares queridos. Embora as lágrimas, conseguiu equilibrar-se à custa de persistente esforço mental, merecendo o reconforto de comunicar-se com os pais e irmãos, a fim de fortalecê-los. Em 1984, atendendo-se-lhe a paciência e ao trabalho constante, em favor dos irmãos desenfaixados do corpo físico, mas ainda doentes e revoltados, foi admitida em um dos nossos vários institutos de apoio e amparo à infância no além, espiritualmente desprotegida. Desde esse tempo, vem funcionando com elevado senso de compreensão e humildade,
crescendo na admiração e no respeito dos mentores que supervisionam as nossas instituições, entre as quais nos encontramos. Em 1986, sempre devotada ao espírito do serviço, estudando e ensinando, trabalhando e aprendendo, realizou notáveis diálogos e palestras com grande número de colegas e professores, destinados à elevação do nível mental deles mesmos. Em janeiro do ano de 1987, instituiu-se entre 20 das dezenas de institutos educativos da região, concurso para a apresentação de um livro, estruturado em pequenas dimensões e tão simples quanto possível, para esclarecimento e reconforto dos familiares que choram a perda de crianças no mundo, especialmente os pais. O livro seria elaborado por professores que estivessem vinculados na região às áreas do ensino, e devia contar com simplicidade o cotidiano das crianças desencanadas, retratando-lhes a vida espiritual, em traços rápidos. 5 mentores receberiam as páginas das candidatas para exames e conclusões oportunos. Mais de 200 educadores compareceram ao certame. E depois de intensa movimentação durante meses, em setembro último, no dia consagrado à primavera, os resultados foram conhecidos. O primeiro lugar foi conquistado pela professora Cláudia Pinheiro Galassi, com os aplausos dos presentes. Depois dessa apresentação da autora, o benfeitor Emanuel referiu-se ao livro Escola no Além, como uma pequena joia mediúnica que recomendamos, vivamente, a todos aqueles que se interessam pela vida infantil na Terra ou no mundo espiritual. Existem outros livros recebidos por Francisco Cândido Xavier, tais como Nosso Lar e Missionários da Luz, nos quais encontramos outros preciosos ensinamentos acerca do suicídio. Nem poderíamos deixar de recomendar o livro Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivônia Pereira, clássico da literatura espírita sobre o assunto, verdadeiro tratado nesse campo, e que mereceria comentários à parte, tal a riqueza de informações. Suicida em vida anterior. Fábio Mário Henri, cursava o 4º e último ano de agronomia na Universidade Federal do Mato Grosso, onde desfrutava de prestígio, em face de seu excelente desempenho como aluno, quando foi atingido por um projétil certeiro. Veio a falecer no dia 25 de agosto de 1985, em Cuiabá, aos 23 anos. Seus pais, Hortense Mário Duílio e Evaristo Henri, foram a Uberaba 12 dias após a sua desencarnação e, sem qualquer informação anterior a respeito, Chico Xavier disse-lhes que, naquele momento, 2 senhoras, D. Maria da Conceição e D. Rosina, estavam presentes e que haviam socorrido o jovem no plano espiritual. Tratava-se da avó materna e bisavó paterna, desencarnadas há muitos anos. Mais tarde, Fábio Henri enviou a seus pais uma carta bastante esclarecedora. Vejamos alguns tópicos de sua mensagem. Mãezinha Hortência, todas as nossas provações já passaram. Aquele projétil acidental que me arredou da vida física se transformou no bisturi de benemerência, que me devolveu a harmonia e saúde ao coração. Compareço aqui com o meu avô Pedro, o nono Pietro, lembrando que na próxima semana, isto é, na segunda-feira próxima, completaremos 12 meses sobre a minha liberação espiritual. Em seguida, Fábio explicou aos pais que ele e o amigo Albano haviam saído da danceteria e conversaram, despreocupadamente, quando fora atingido pela bala desfechada por um desconhecido que estava embriagado e atirava a esmo. Elucidou também, na mesma carta, que resgataram um débito do passado. Aqui estou ainda com a presença da vovó Rosina, que é testemunha de tudo quanto lhe digo. Posso dizer-lhe, com permissão dos nossos mentores da minha vida nova, que o bisavô Evaristo, que atirou sobre o próprio peito, suicidando-se na Itália, sou eu mesmo, que tive o coração aniquilado por um tiro acidental. Segundo informação dos familiares, Evaristo Henri, o bisavô paterno, nascido em Lucana, Itália, a 9 de fevereiro de 1871,
suicidara-se em 8 de fevereiro de 1920, em sua terra natal, onde trabalhava, com um tiro no coração. Temos aí um caso de resgate de vida passada. Crianças. Em seu livro Perguntas e Respostas sobre a Morte e o Morrer, a doutora Elizabeth Kubler-Ross afirma que a preparação para a morte deveria começar bem cedo em nossas vidas. Deveríamos ensinar nossas crianças e jovens a encararem a realidade da morte. Segundo sua experiência, os seres humanos preparados desde pequenos, não teriam de passar por todos os estágios. 13ª, se fossem acometidos de uma doença mortal, e com relativo pouco tempo para resolverem negócios pendentes. Vive-se uma qualidade diferente de vida quando se defronta com as próprias limitações, enfatiza. Pelo grau de maturidade que algumas crianças doentes mostram frente à morte, inclusive revelados nos casos de EQM estudados pelo Dr. Melvin Morse, cremos que a doutora Ross tem razão. Paulatinamente, devemos introduzi-las na inflexível realidade da separação física, preparando-as, ao mesmo tempo, para a continuidade da vida no além. O difícil nessa questão educativa é que os próprios pais, de um modo geral, estão completamente despreparados, revelando-se professores incompetentes, que só despertam para o assunto, e mesmo assim de forma passageira, quando algum parente ou amigo morre, repentinamente. Embora quase 3/4 partes da humanidade creia na sobrevivência da alma, a maioria dos crentes está despreparada para a vida no além. Nas mensagens enviadas pelas crianças, através do médium Chico Xavier, notamos a preocupação delas frente ao sofrimento dos pais. Renata Veia de Oliveira, desencanou aos 11 anos, em sua carta, ela extravasa seu sentimento de apreensão. O papai nos preocupa, com razão, porque desceu a tal condição de tristeza e desalento que precisamos reunir as nossas energias para trazê-lo de novo ao interesse pela vida. Pobre papai, pensou tanto em mim, com aquela situação difícil de doença irreversível que me levou até mesmo a uma cirurgia do cérebro, que não conseguiu suportar a carga das preocupações de que fui voluntariamente a causadora. Quero dizer ao papai José Menezes que a moléstia no corpo é tratamento da alma e que, se sofri por algum tempo, o proveito foi grande em meu benefício. Bianca Jacé Cunha, desencanou em 16 de agosto de 1984, aos 6 anos incompletos. Confortando os pais, Sônia e Fernando, ela diz num dado trecho de sua carta: Mãezinha, vim pedir a você para não chorar. Você me sinta se não puder me ver, pois já sei que existe uma fronteira entre aqueles que deixam o corpo físico e os que ficam nas casas. Diz a vovó Dolina que a meningite me tomou de assalto, mas estou com meu corpo perfeito. Mamãe linda, já chorei muito, mas peço aos céus me auxiliem, para não chorar, aumentando as suas lágrimas. Nós confiaremos em nosso Pai do céu e venceremos. As mensagens consolam os corações paternos, principalmente com o testemunho da verdade e a certeza de que os seres queridos permanecem vivos. Renato Lucena Nóbrega, desencanou aos 2 anos, em consequência de afogamento na piscina e enviou várias mensagens a seus familiares. Na primeira delas, diante da desolação dos pais frente à perda dolorosa, explicou: o que me aconteceu não foi provocado por pessoa alguma. Eu estava com sede vendo a piscina com tanta fartura de água, estirei-me na beira, na esperança de conseguir beber água com a minha própria boca. No esforço que fazia o corpo pesou muito e caiu na água de ponta cabeça. E descreveu o socorro espiritual. Uma senhora se aproximou de mim e falou-me em descanso, carregou-me com os cuidados semelhantes aos da vovó e conduziu-me a casa diferente da nossa. Ali trocou-me de roupa, deu-me um remédio para aliviar o cansaço que eu sentia e então, sem poder falar como desejava, dormi um sono longo, cuja duração não consigo explicar. Como é que um espírito que desencarna aos 2 anos pode dar mensagens através da psicografia?
Renatinho responde a essa questão na própria carta aos familiares. Estou escrevendo quase depressa porque a mão direita da vovó Carolina está sobre a minha mão, auxiliando-me a enviar-lhes notícias minhas. Ética Letícia Galo, desencarnada aos 3 anos incompletos de câncer da suprarrenal, escreveu também apoiada pela avó, assinando a carta com a letra de forma. Como podemos ver, os espíritos não abandonam os seus que ficaram na retaguarda. E na ânsia de se fazerem presentes, vencem a impossibilidade temporária, valendo-se do concurso dos amigos espirituais, de modo semelhante ao que ocorre aqui no Brasil com pessoas que não sabem escrever ou apenas sabem escrever o nome, que se valem de outras para expressar suas ideias e sentimentos. Aliás, o nosso querido Chico Xavier, quando jovem, escreveu muitas cartas de amor a pedido de pessoas que não sabiam fazer e, segundo os espíritos, isto lhe auxiliou no desenvolvimento da faculdade psicográfica ainda latente na ocasião. O importante é que os dados referenciais constantes das cartas convencem os parentes da veracidade da comunicação. Renato Rodrigues faleceu no dia 5 de outubro de 1980, aos 10 anos. Em consequência de um tumor cerebral que fora cirurgiado, mas que o levara ao coma e à desencarnação. Em 23 de outubro de 1981 enviou a primeira mensagem e, em 15 de fevereiro de 1985, a segunda. Nesta última, esclareceu aos pais quanto ao tipo de tratamento a que se submeteu no mundo espiritual. Lutei bastante para recuperar a fala, porque os meus nervos jaziam silenciosos e petrificas, no meu entender. Depois de muitos exercícios é que reconquistei o dom de falar com segurança. Não mais sentia dores, isso se devia à ausência do tumor que me incomodava tanto. Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio, por sua vez, também escreveu à mãe, esclarecendo sobre sua recuperação no além. Desprendeu-se do corpo aos 8 anos, quando cursava a 3ª série do 1º grau, no Colégio Santos Anjos, na capital paulista. Desde cedo, manifestou o anseio de ser médico, revelando uma religiosidade inata, fazia orações com grande espontaneidade. Em abril de 1984, apresentou fortes dores de cabeça, tendo os exames médicos apontado para o diagnóstico de um tumor benigno da hipófise. Em 40 dias, após vários outros exames, foi colocada uma válvula no cérebro, em cirurgia que durou 11 horas e 40 minutos, mas o menino não resistiu e desencarnou a 2 de junho de 1984. Em sua segunda mensagem, dirigida à mãe, esclareceu: de começo sofri bastante com a saudade e com o anseio de permanecer inutilmente no corpo. No entanto, observei que a minha melhora espiritual jazia na conformação a que fui submetido para verificar que o meu corpo espiritual retomaria os meus caracteres de formação. Hoje posso dizer-lhe que, o meu crescimento em espírito, cresce vigorosamente em meu próprio benefício. E dou-lhe estas notícias não para exibir um adiantamento que não tenho ainda, mas para expressar-lhes a verdade, que tenho estado a postos, aproveitando os ensinamentos de meus avós que são verdadeiros mestres de carinho e abnegação a meu favor. Como já enfatizamos, a aceitação é fundamental para o êxito da recuperação perispiritual, seja qual for a faixa etária do óbito. Jomar Dutra de Castro desencarnou aos 7 anos, em consequência de neutropenia crônica congênita, doença que o levou a inúmeras internações até a desencarnação. O corpo frágil ajudou a valorizar a vida. Querida mãezinha Denise e meu querido papai Sebastião, a vovó Mariana me trouxe para dizer-lhes que estou muito forte, crescendo em vida nova. Não se aflija lembrando a minha queda, em que me feri no joelho. Tudo devia ser como aconteceu. O corpo frágil, sem defesa, era aquele mesmo de que eu precisava para valorizar a vida. Veja mais sobre tratamento espiritual, casos de leucemia em especial, no capítulo 7. Crescimento de crianças no mundo espiritual. Carlos Augusto Ferraz de Lacerda,
desencarnou a 16 de setembro de 1951, aos 15 anos e meio, em Campinas, quando o teto do cinema Rink desabou em plena matinée, matando também dezenas de outros jovens. Era um débito coletivo, uma conta do destino, desde a Idade Média, que eles tiveram a oportunidade de resgatar, conforme Carlos Augusto explicou a sua mãe, Ináia Ferraz de Lacerda, em carta psicografada por Chico Xavier. Neste caso, desejamos ressaltar um fato comum na erraticidade, o crescimento do corpo espiritual de crianças e jovens. No caso de Carlos Augusto, podemos dizer que esse crescimento foi palpável. Expliquemos, entre as inúmeras fotos de espíritos materializados nas sessões ocorridas em Pedro Leopoldo, com a presença de Chico Xavier, e tendo como médium principal de efeitos físicos Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, podemos ver a de Carlinhos, nome pelo qual era mais conhecido. Estava, em plena maturidade, indicando seu crescimento na vida espiritual. Dá para comparar as duas fotos, vendo-a estampada no livro Luz Bendita, pouco antes de sua desencarnação, e obtida na sessão de materialização estampada no livro de Lamartine Palhano Júnior e Holácio Fernando Neves, o dossiê Peixotinho. Observa-se, claramente, o processo de crescimento e maturidade do espírito no além. Rosângela Afonso da Silva, há um interessante depoimento dessa jovem desencarnada em Sacramento, Minas Gerais, no dia 29 de setembro de 1972, aos 20 anos, recolhido no livro Entre Duas Vidas. Ela reencontrou-se com o irmão falecido aos 9 anos, 18 antes de sua desencarnação. Muito alegre, desprendida, afeiçoada aos mais humildes, Rosângela contou, na carta dirigida à mãe, em 17 de novembro de 1972, como foram seus primeiros momentos no mundo espiritual. Sonhei que amigos me rodeavam. Eram tia Amália, a tia Mariquinha, a irmã do seu Eurípedes, que me abraçaram, e depois delas um rapaz me tomou um braço. Você não me conhece, Rô? A voz dele era nossa, tão nossa que mesmo em sonho me assustei. Pois é, querida irmã, eu sou Tomé, que já cresci assim tanto. Rosângela encontrou um irmão já moço a auxiliá-la no transe da morte. Tia Amália, aquela mesma criatura boa de minha meninice, me abraçou quase a me carregar e me levou com Tomé e os outros, pois eram muitos os amigos presentes à nossa casa. Dizer à senhora o que senti quando me vi em duplicata, não posso nem tentar. Muitas vezes havia refletido na morte, mas a morte era assim tão rápida. Arthur Francisco Coller, o garotinho de Porto Alegre, caçula da família, nasceu em 28 de maio de 1979 e desencarnou aos 3 anos e 3 meses de idade, a 23 de agosto de 1982, em consequência de um câncer do fígado. Na primeira carta, enviada há 5 meses depois, a 28 de janeiro de 1983, dá um testemunho de grande autenticidade mediúnica, contando para a mãe a história da estrelinha, a qual podemos acompanhar neste trecho. A estrelinha, porém, se transformou num pintinho louro e, quando as asas amarelas se desenvolveram, a fantasia não mais me coube, porque era a sua criança a estrelinha, aquela em que você se via tal qual é. Mãezinha Terezinha, o pintinho amarelo tomou a feição da estrela pequenina novamente, mas quem diz que conseguirei voltar ao azul dos céus sem a estrela que me deu a vida? Por detrás desta linda história está todo um testemunho de amor e de certeza da sobrevivência. Quando Arthur estava muito doente, sua mãe perguntou-lhe se ele iria morar com o Papai do Céu, e o menino respondeu afirmativamente. Mãe e filho tiveram, então, o seguinte diálogo. Quando tu fores morar com o Papai do Céu e a Mamãe do Céu, a mãezinha vai lá no Chico Xavier e tu prometes escrever para a mamãe. Sim, eu prometo. Mas vamos fazer um segredinho. Se me escreveres pelo Chico ou por qualquer outro médium,
Eu vou acreditar se falares estas palavrinhas, estrela, estrelinha ou estrela de Belém. Feito esse acordo, o segredo foi mantido. Nem a mãe nem a criança falaram dele a quem quer que seja. Eis que, pela extraordinária mediunidade de Chico Xavier, Artuzinho voltou por inteiro ao coração da mãe, contando a historinha com todos os elementos de identificação. Na segunda e terceira cartas, enviadas aos pais, Terezinha e Ernie, publicadas no livro Caravana de Amor, Arthur já se revelava um adulto, tendo crescido rapidamente. No mundo espiritual, a estrelinha do seu sonho agora é um rapaz tamanhão, mas sempre criança para sua ternura, brincou, afetuosamente, com a mãe. Jader Eustáquio Guimarães de Macedo, filho de Eustáquio Antônio de Macedo e de Eusa Guimarães de Macedo, desencarnou em Catalão, Goiás, a 9 de maio de 1972, em consequência de osteosarcoma da líbia esquerda. Frequentou só o jardim da infância e o pré-primário, por 6 meses, tendo tido apenas 2 meses de leitura, porque a desencarnação se deu aos 7 anos incompletos. Na mensagem enviada aos pais e coletada no mesmo livro, Entre Duas Vidas, o garoto Jader fala sobre o cemitério. Podem ir ao lugar onde vocês julgam que fiquei, mas não chorem. Com muita propriedade, afirma. Onde vocês julgam que fiquei, porque há uma noção muito equivocada de que os entes queridos permanecem no cemitério após a morte. Se ficassem ali, seriam muito infelizes. Temos de desejar de todo o coração que não permanecem em tais ermos, mas estejam se refazendo em hospitais e escolas, aprendendo e trabalhando para que se sintam úteis e felizes. E, na mesma mensagem, o menino Jader ofereceu uma lição a todos nós. Agradeço tudo, mas tudo que desejarem me oferecer agora, convertam em auxílio aos meninos doentes. O preço de uma rosa é quanto custa um pão. Será isso mesmo? Não sei. Mas creio que dei o pensamento do que desejo falar. E a rosa pode ficar na roseira que eu recebo a flor pela intenção. Como constatamos, o espírito é eterno e detentor de todas as suas possibilidades. Comentando a mensagem de Jader, o psiquiatra Elias Barbosa, coautor do livro Entre Duas Vidas, lembra o Manual Prático para Psicanalistas, de Ella Freeman Sharp, onde se lê, o reservatório do id, que fornece a energia que utilizamos em todas as nossas atividades, não tem conhecimento do tempo nem de espaço. Nossa vida essencial não conhece a mortalidade. Daí a vitalidade em idades avançadas daqueles cuja vida psíquica acha-se ajustada de modo feliz. De fato, essas crianças são espíritos imortais, muitos deles com larga soma de experiências construtivas, a ensinarem os adultos. É o que se pode concluir de depoimento como o que reproduzimos aqui. Maurício Xavier de Vieira. Quanto puderem, distribuam tudo o que pretendem guardar por minhas lembranças. Estaremos ligados no amor, mas não presos a objetos que de certa maneira nos escravizam. Escolas no plano espiritual. André Alude tinha 9 anos quando partiu da Terra, vítima de desastre automobilístico, na Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Escrevendo a seus pais, Armando e Edna afirmou: sei que estou melhor e com o apoio do meu avô Silvio estou num grande colégio cercado de jardins. Nossos professores, aqui, muitos deles informam que possuem filhos na terra e que nos amam da mesma forma como as crianças deles são estimadas e protegidas por muita gente boa no mundo. Eduardo Zibordi Camargo, Dudu, faleceu 6 de fevereiro de 1966, no Hospital Samaritano, em São Paulo, em consequência de tumor cerebral. Na primeira mensagem, falou do lugar aprazível onde se encontra. Nossa escola é um parque marcado de fontes e flores. Céu azul e muita beleza em tudo. Paz e ensinamentos, estamos amparados. Na segunda carta, lembrou-se, poeticamente, do lar terrestre, demonstrando gratidão e lhaneza de caráter.
Que filho não sentirá a falta do lar onde se acolheu para nascer, assim como o pássaro que voa e voa, mas sempre sem perder o rumo do ninho. Mas não deixou de realçar a escola do além, onde aprende as grandezas da pátria verdadeira. Que a nossa mansão de paz e de instrução é linda, não vacilo em reconhecer que os protetores são apoios de luz e carinho. Sou o primeiro a observar que as flores que nos cercam lembram estrelas que fugem no solo. É pura verdade que a nossa união é uma festa constante, é o que vejo em toda parte. Indicamos também 2 preciosos livros, Crianças no Além e Escola no Além, este último já referido ao estudarmos a condição dos nutens sobre os suicidas, com mensagens muito esclarecedoras sobre a vida infanto-juvenil na erraticidade. Outros livros onde podem ser encontrados comunicações de crianças são Reencontros, Tempo e Amor, Estamos no Além, Entes Queridos, Ninguém Morre, etc. Recomendamos, ainda, um importante livro da coleção Andréa Luiz, Entre a Terra e o Céu, onde aprendemos muito sobre o assunto. Velhos. Há um velho sapeca, muito nosso conhecido, capítulo 6. Que pode nos dar alguma ideia da sua experiência. Ele mesmo, Carmelo Grisi, desencarnado aos 86 anos, passou os 2 últimos deles em estado de confusão mental, sem domínio das próprias ideias. Às vezes me espantava de reconhecer que falava para si dos assuntos que não estavam em meus propósitos. O corpo me parecia em muitas ocasiões um violino quase já sem cordas. Assim descreveu Carmelo os últimos dias terrestres. E enfatizou, eu não mantinha mais governo sobre as minhas faculdades e os protetores espirituais julgaram mais oportuno que eu retornasse no justo momento em que passei ou me passaram. Romeu, a fé, com o auxílio de Deus, funcionou em meu benefício. Em seguida, foi ao reencontro com a esposa falecida em 1954 e com os amigos de Rio Preto e Votuporanga. A nossa querida Elvira continuou, junto de mim, nos cuidados que a nossa Cida me dispensava e nosso Dr. Orlando me auxiliou com dedicação nos diálogos de cura. Estou no início de uma grande jornada para a qual estou refazendo a memória, pouco a pouco. Essa primeira comunicação, dada 7 meses depois da desencarnação, indica que ele ainda estava em recuperação. Mas, na segunda mensagem, suas brincadeiras de menino já estão de volta. Quem diz que o espírito sai voando do corpo que se cuide? Há muito caminho para ser transitado. Pernas fracos, corpo ruim, coração disparado, memória esquecida e pesadelos estão por aqui comigo como estavam aí. Temos tratamentos e exercícios de retomada de nós mesmos. Sua tarefa é, também, a de alertar outras pessoas que desencarnam em idade provecta. Preciso dizer aos velhos, quanto eu fui, para que não temam a jornada da grande mudança. Todos encontrarão, creio eu, o que eu encontrei, corpo em desgaste imaginário para ser recalchutado com o nosso próprio esforço de dentro para fora. De qualquer maneira, moços e velhos enfrentam o mesmo problema, a dificuldade em deixar tudo, uns porque ficaram pouco, outros porque ficaram muito. Mas quem disse que é fácil largar tudo que foi nosso por tantos anos seguidos, a fim de assumir um gênero de vida completamente diverso? Em princípio, não estudei para ser anjo e continuo velho e moço ao mesmo tempo. Dias aparecem nos quais estou de polegar para cima, e outros muitos chegam para mim nos quais estou de polegar para baixo. Isso pode ser uma lástima, no entanto. Sou o que sou e não adianta me fantasiar de espírito protetor, que ainda estou longe de ser. Carmelo fala que todos trazemos uma criança por dentro de nós e que a velhice é o melhor tempo dessa criança aparecer. Ele sintetizou muito bem a necessidade do velho no além, carinho, amor, aliás, como todo mundo. Com suas lições, aprendemos que os velhos podem encontrar dificuldades em abandonar rodas as coisas às quais se afeiçoaram, reforçadas pelo hábito repetido. Do ponto de vista da energia vital, a liberação é mais fácil na doença prolongada ou na existência longa,
porque os próprios anos vívidos na Terra incumbem-se distingui-la lentamente, como se fora uma vela que se consumisse devagarinho. Mas esta liberação dos laços do corpo vital, o duplo etérico, pode não significar abandono facilitado do plano material. Em última análise, o desprendimento dos afetos de bens terrenos não depende, fundamentalmente, da maior duração da existência, mas, prioritariamente, da adesão mental do espírito morador à vida nova. Assim, seja qual for a faixa etária em que surja, a morte vai testar nossa capacidade mental de abandonar o plano grosseiro e aderir a uma outra dimensão. Nossa evolução espiritual determinará o menor ou maior grau de adesão a novas expressões de vida. Com relação aos psicóticos ou loucos, pode-se chegar à mesma conclusão como nos casos dos deficientes e velhos esclerosados. Eles voltam à normalidade no mundo espiritual, em tempo menor ou maior, conforme tenham expungido a culpabilidade da própria consciência. Conclusão. Um dos benefícios que o Espiritismo vem trazendo à humanidade é ensiná-la a saber morrer. Argemiro Caiaba de Toledo, presença de Chico Xavier. Afinal, o que é a morte? O que pensamos quando dizemos destino, acaso, azar? Parece que uma série de eventos inexplicáveis se abate sobre nós, algo que não conseguimos compreender. Tudo parece não ter lógica. Aquela lógica que nos guia em nossas ações cotidianas. Experimentamos uma sensação de desconforto, de dor, diante de acontecimentos que não nos parecem naturais. No entanto, o que pode haver de mais natural do que a morte de uma pessoa querida? Por que não conseguimos aprender de uma vez por todas que os corpos e as coisas do mundo são perecíveis, transitórias? Por uma razão muito simples. Porque em nosso íntimo, acreditamos que as coisas permanecem. É assim que agimos em nossa vida diária. Dizemos para nós mesmos que por trás das aparentes alterações, há algo que não muda, há algo permanente. É por isso que podemos dizer que somos a mesma pessoa, o mesmo eu de há 10 anos atrás, embora tenhamos envelhecido, sofrido, aprendido coisas novas. Este livro vem mostrar que não há razão para nos desfazermos das nossas crenças cotidianas. Não há razão para abandonarmos essa ideia tão comum de que as coisas permanecem apesar de estarem em contínua mudança. Não há razão para pensarmos que os eventos de nossa vida não podem ser explicados racionalmente. Afinal de contas, não deve ser obra do simples acaso que seja essa maneira como pensamos. Reconhecemos, no entanto, que o ser humano convive com essa contradição dilacerante. No seu inconsciente, não conhece o evento morte, intuitivamente sabe que as coisas permanecem, apesar da contínua mudança. No entanto, tem o outro lado, a continuidade. Fecha-se a outra face da mudança. Por falta de maturidade espiritual, perturba-se, acreditando que somente a existência física é permanente, quando, na verdade, a vida no além é a única eterna, primitiva, pré-existente. E mesmo os religiosos agem, em sua grande maioria, como se a morte lhes abrisse abismos de sono e distanciamento dos entes queridos, sem nenhuma perspectiva alentadora. Se os seres humanos discutissem mais os assuntos da vida e da morte, procurando facear, com naturalidade, as questões da sobrevivência, diminuiriam em muitos caminhos da violência nas trilhas do mundo. Nesse caso, estavam muito mais vinculados ao clima de paz e fraternidade, dada a perspectiva de relatividade e transitoriedade na qual todos se reconheceriam envolvidos. É de se ressaltar que, aqui na Terra, vivemos em clima de grande heterogeneidade. Espíritos de graus evolutivos diferentes mesclam-se na vida cotidiana. No entanto, no além, estaremos circunscritos aos grupos de afinidade. Viveremos nas comunidades de nossa eleição afetiva. Por tudo isso, acreditamos que todos os assuntos abordados neste livro são de sumo interesse para a existência humana, embora descrevem a vida no além, terra devoluta que ninguém quer.
Para muitos, as informações dos espíritos, endereçadas de uma perspectiva diferente, de lá para cá, parecem contos da carochinha, bem distantes da realidade tangível. Tocamos, no entanto, em alguns pontos, que nos advertiram quanto à ingenuidade dessas realidades tangíveis. Faz um século que a matéria deixou de ser trincheira inexpugnável, apresentando-se, hoje, como cordas tangidas por energias sutis. No entanto, muitos permanecem fixados em redutos inflexíveis, em suas realidades tangíveis. Neste livro, enfeixamos os testemunhos de centenas de espíritos, os quais, na existência terrena, foram gente como a gente, reconhecidos como autênticos pelos familiares quando voltaram, claramente vivos, para abraçá-los, através do correio mediúnico, reiterando-lhes o amor imorredouro. Testemunhamos, pessoalmente, ao final da leitura de muitas dessas mensagens, as lágrimas ardentes de alegria e reconforto vertidas por muitos pais e mães, antes transidos de dor e desesperança, ao abraçarem a carta-mensagem e beijarem, comovidamente, as mãos do médium. Esta certeza não podemos passar para ninguém. O volume de informações corretas, no entanto, é impressionante e está a merecer um estudo científico desapaixonado para que se desvende melhor a terra devoluta. Reafirmamos que tudo quanto analisamos neste livro interessa a jornada terrena, porque não há descontinuidade na vida. O comboio conhece pontos de parada, mas prossegue sempre, nos mesmos trilhos, rumo ao infinito. Muitos espíritos dormem um sono profundo, eivado de pesadelos, por longo tempo após a desencarnação, porque passaram a existência física negando a morte, refestelando-se como gozadores contumazes das benesses do mundo, opondo-se à mudança inevitável. Outros raros, permanecem lúcidos, em estado de consciência contínua, adaptados à mudança. Esses são os mais evoluídos e estão mais maduros para as realidades espirituais. Emmanuel afirma que devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Creio que este pensamento resume o que aprendemos neste livro e serve de roteiro à nossa própria preparação para a morte. Os suicidas, com a exposição de seus sofrimentos dolorosos, ensinam o quanto devemos respeitar o corpo físico. Lesá-lo, propositadamente, é retalhar o âmago de nós mesmos. Para resguardá-lo, é preciso a disciplina da alimentação sadia e o afastamento de todas as drogas que causam dependência e destruição. No entanto, não podemos nos esquecer de que a ira mata, tanto quanto a ingestão de substâncias nocivas. Assim, a disciplina e o cuidado com o corpo não incluem apenas o regime da alimentação saudável e dos exercícios físicos adequados, mas igualmente impõem o esporte da solidariedade e da benemerência. Este está atrelado ao controle e desaparecimento de todo o sentimento de cólera, ódio, mágoa e outros estados destrutivos da saúde espiritual, porque a caridade deve ser o clima ideal de manifestação da alma. As doenças consumem oportunidades de refazimento e aprendizado do espírito. É preciso empregar todos os meios para cuidar do organismo doente, propiciando-lhe os recursos medicamentosos e terapêuticos adequados. Diante do corpo físico que passa por longos anos de sofrimento, devemos guardar respeito e compaixão. Jamais pensar em eutanásia. Chamando a atenção dos felizes da terra sobre este ponto, André Luiz ressaltou o sentimento de piedade genuína. Quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais, por agora, o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos, antes do regresso ao aconchego do lar.
Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. Daí consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abriram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens, um dia também vós chegareis. Esta também é a visão da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que vem auxiliando milhares de pessoas a morrerem, naturalmente, no momento certo, serenas e tranquilas. Em seu comovente livro Tu Live Until We Say Goodbye, Vive Hasta Despedimos, realizado em parceria com o fotógrafo Mal Arsal, ela mostra essa visão. O trabalho de toda nossa vida tem consistido em ensinar aos pacientes a olhar a enfermidade incurável não como uma força negativa e destrutiva, mas, sim, como um dos problemas da vida que enriquecerá seu crescimento interior, ajudando-os a tornarem-se tão belos como os rochedos do Grande Canyon à luz do relâmpago. O fotógrafo Arsal fixou vários instantes da vida diária de 3 pacientes terminais assistidos pela doutora Ross, Beth, Jamie e Louise, e para colocá-los no livro. Confessou que, para a realização desse trabalho, não poderia aliar-se da cena objetiva, como fazia comumente, porque diante da pessoa que está morrendo é preciso compartilhar seus sentimentos, como amigo. E ressaltou o quanto se sentiu tocado. Durante o trabalho com Beth, dei-me conta de que a expressão dos rostos das pessoas que sofrem uma enfermidade terminal e que hão aceitado a inevitabilidade de sua morte é extraordinária, uma combinação de tranquilidade, vigor e profundo conhecimento. O que eu esperava captar, em cada fotografia, era a essência desse olhar, de maneira que estes sentimentos pudessem ser compartilhados. A doutora Rose enfatiza muito essa necessidade de o paciente exteriorizar seus temores e frustrações, de compartilhar sua dor e agonia. Das centenas de crianças e adultos moribundos que tenho acompanhado durante as décadas passadas, somente aqueles que desejaram compartilhar sua vida deixaram rastro. Para os que nos aguardam na pátria espiritual, o compartilhar também é muito importante. Aqueles que falecem de doenças graves, em qualquer faixa etária, recebem cuidados médicos e são atendidos em instituições especializadas, no além, apresentando o desprendimento das vestes orgânicas, tanto mais fácil, quanto mais tenham aceito a enfermidade libertadora. Todas as vezes que a alma sofre morte violenta, vítima de acidente ou assassinato, revela lesões, mais ou menos extensas, no corpo espiritual, recebendo também tratamento e assistência adequados, em hospitais e casas de socorro, além das fronteiras do sepulcro. Em geral, estes estão dormindo, quando realizam a travessia para outras dimensões. Na existência física, os cuidados com o corpo, não devem, no entanto, ser absorventes, nascidos do narcisismo egoístico que impede o necessário desenvolvimento espiritual. Cuidar da alma como se ela fosse desencarnar amanhã é prepará-la, a cada dia, para a impermanência da existência terrena. Cuidar do desprendimento da matéria, para que os liames entre corpo e espírito se tornem cada vez mais tênues. Somos usufrutuários dos bens terrenos, mas agimos, na maioria das vezes, como proprietários eternos, donos inquestionáveis dos pedaços de terra e dos patrimônios transitórios. O apego aos bens e propriedades materiais levam a muita loucura do outro lado. Quanto sofrimento em relação aos bens que somos compelidos a deixar, muitas vezes, inesperadamente, para que outros deles usufruam, padecendo anos e anos no vale das sombras, por não se acomodar à menor ideia de reparti-los. Até as roupas e vestimentas utilizadas na existência estão impregnadas do magnetismo do espírito, atraindo-o e retendo-o, muitas vezes, entre as paredes do lar, sem que ele tenha forças de subtrair-se a essa influência,
com perda lamentável de tempo, longe do trabalho ativo. Ao contrário, quando a posse é instrumento do bem, edificando a felicidade dos outros, é fonte de bem-estar para o espírito que exercita, em qualquer plano onde esteja. Essa aplicação útil cria o serviço honrado que protege os companheiros de experiência, a cultura enobrecida no sustento da escola, o socorro aos que passam